A PNL ela está diretamente ligada a técnicas que modelam os nossos comportamentos, quebram medos e fobias no modo de agir com base no que se acredita. Lembra que nós falamos de crenças e valores? Crenças e valores são aquilo que nós acreditamos, são as verdades que ditam a nossa vida. Nós até demos o exemplo, nossa, eu não sou bom com o dinheiro. Acaba que na realidade eu não sou bom com o dinheiro porque eu acredito nisso. Então vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Transportando para o conceito de liderança, como que nós podemos trabalhar a questão da PNL? A eficácia do líder repousa na sua habilidade de tornar uma atitude significativa para aqueles que estão naquele conjunto de papéis. Não é mudar o comportamento, mas dar aos outros o senso de compreensão daquilo que estão fazendo. E especialmente articulá-los para que possam comunicar-se sobre o sentido do comportamento deles. Vamos entender um pouquinho. O líder, o que significa o líder? O líder é aquela pessoa referência, é aquele que inspira as pessoas à ação. Então as atitudes do líder, o comportamento do líder diz muito sobre ele e esta influência também atinge as pessoas da equipe. Então, com a PNL, nós podemos aprender a mudar o comportamento interno e a substituí-lo pelo mesmo tipo de motivação positiva e boas sensações que grandes atletas, inventores, criativos usam. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma pessoa que fala, eu não sei lidar com o dinheiro, e aquela atividade ele lida com o dinheiro, nós temos que transformar aquela atitude negativa em algo positivo. Ele tem que entender, ele tem que acreditar que ele pode lidar sim bem com o dinheiro. E o líder tem um papel super importante nesta mudança de comportamento, nessa conscientização do profissional. Então, usando a PNL, é possível substituir a maneira de pensar por métodos usados por aqueles que tomam decisões eficazes. Ao fazer isso, a pessoa reage de forma positiva, alterando o seu padrão de pensamento e assim aumentando a motivação por desafios. A programação neurolinguística é fundamental para auxiliar o profissional, o líder, a entender e a saber lidar com as pessoas ao seu redor, no ambiente de trabalho, contribuindo para potencializar as relações. Para obter bons resultados, a PNL atua no sentido de analisar as experiências que fazem com que as pessoas tenham crenças e comportamentos considerados negativos. Ao analisar uma situação de forma negativa, a pessoa fica impedida de modificar aquela visão e pensamento, bem como agir de forma efetiva para alcançar o estado desejado. Vamos dar um exemplo. O líder pede a uma pessoa que realize uma tarefa no menor espaço de tempo. Aquela pessoa ela tem para ela como crença e valor que ela não consegue trabalhar sob pressão. Um fato negativo. E ela realmente não vai conseguir entregar a tarefa no curto espaço de tempo solicitado pelo líder. O que o líder deve fazer? Ele precisa entender qual a motivação, qual a atitude que desencadeia aquela insegurança e aquele trabalho não ser realizado dentro do prazo estipulado. De acordo com a PNL, existem 3 maneiras diferentes de enxergar uma mesma situação, o que nós chamamos de posições perceptivas. Uma pessoa percebe uma determinada questão de acordo com o ponto de vista do eu, como eu me sinto, como eu penso, quais são os meus valores e quais são as minhas crenças. Uma outra posição perceptiva está relacionada à empatia, ou seja, como nós percebemos o outro, quais são os sentimentos, pensamentos e crenças. E por último, é como o indivíduo percebe a situação. Essa percepção diz ao respeito ao todo, uma análise que envolve o eu e a empatia para então formar uma nova visão. Segundo a PNL, ao analisarmos as situações cotidianas, a partir dessas 3 formas de percepção, inicia-se um processo evolutivo e o indivíduo passa a ter uma visão sistêmica que permite mudar a forma como ele visualiza determinado assunto. E quais são os benefícios de trazer a visão sistêmica para o nosso dia a dia e para o dia a dia de um líder? Os ganhos são inúmeros e vão desde a melhoria no convívio com as outras pessoas até o ganho em qualidade de vida, na saúde física, emocional e espiritual.
Ao ter maior clareza do seu papel, o líder passa a se compreender melhor, compreendendo também o comportamento das pessoas que estão ao seu redor e assim tendo reações mais eficientes. Ao desenvolver essas habilidades, o líder tem capacidade de lidar melhor com as reais situações de conflito, sendo mais resiliente, ao mesmo tempo desenvolvendo a capacidade de ouvir na essência, permitir o aprendizado constante. E aqui é um ponto importante. Quando ele passa a ser resiliente e a ouvir na essência, muitas vezes ele vai parar de julgar. Muitos de nós temos, por convicção, julgar o outro, julgar a partir do meu ponto de vista. E aqui a gente mostra que na PNL é preciso entender o ponto de vista do outro, entender como ele se sente, ter uma visão sistêmica, Então, saber o que ele pensa sobre determinado assunto gera efeitos positivos, que têm a capacidade de levar qualquer profissional a um patamar superior. Então, veja que ao buscar um novo ponto de vista, a PNL permite ao profissional dar novos significados a eventos então até considerados negativos. No nosso exemplo aqui, foi que o profissional não conseguia entregar um trabalho num curto espaço de tempo. Para que a partir de então ele possa dar uma nova percepção ampliada sobre o conhecimento. O líder passa a enxergar algo como positivo naquela situação. E ao fazer isso, ele gera um estímulo e não um fator de limitação às decisões ou atitudes. Ao utilizar a PNL, o profissional tem a possibilidade de mudar o modo como ele aborda e como ele pensa determinado assunto. E assim ele reavalia o seu próprio comportamento. Agindo assim, o profissional irá reavaliar seus sentimentos com a equipe e questionar se estão ocorrendo de forma positiva ou não. Ao analisar com base na visão sistêmica, é possível perceber a situação como um observador externo. E aí todos saem ganhando com isso. Então, cabe ao líder ser o transformador da sua equipe. Cabe ao líder ter visão sistêmica, trabalhar a comunicação, o feedback, o rapport, porque aí ele vai poder entender o outro, entender a situação e propor uma ressignificação. Uma situação que era ruim pode ser vista de um outro ponto de vista e aí há um crescimento de toda a equipe.